Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal DMF, ainda abordando o tema de estruturas condicionais. Na aula passada nós vimos o if else. Agora na aula de hoje veremos o comando switch, que traduzido para o português é o escolha. Vamos nessa! A estrutura switch nos permite fazer vários testes em uma mesma variável, ou seja, são condições de múltiplos casos em apenas uma única variável. É como se nós utilizássemos vários ifs e elses, mas de um jeito diferente, porque no if else nós podemos usar os operadores lógicos, como e ou não. Já no comando switch isso não é possível, pois nós só podemos fazer operações de igualdade. Se você quiser comparar o valor de um número com o valor de uma string, por exemplo. Isso é muito simples. Vou dar um exemplo no nosso dia a dia. Como, por exemplo, você tem uma sorveteria, você vai lá e você deve escolher o sabor de sorvete. Dentre esses sabores existem 3 opções. Como opção 1 você pode escolher o chocolate, a opção 2 tem morango e a opção 3 baunilha. De acordo com o sabor, você deve escolher uma opção. Aí isso não é muito diferente do nosso algoritmo switch, pois você deve apenas ter uma variável e você escolhe os casos, ou seja, umas opções de acordo com o valor para ela. Isso é muito simples. Ao longo dessa videoaula vamos fazer alguns exemplos e você vai ver que isso não é tão difícil. Agora vamos para a tela para implementar a sintaxe do algoritmo switch. Vamos nessa. Agora vamos implementar a sintaxe do algoritmo do switch. Vamos primeiro fazer do algoritmo normal. Sintaxe em algoritmo. Vai ficar assim. Você coloca a palavra reservada escolha. Ao lado você coloca o nome da variável que você quer testar. E embaixo você coloca fim escolha para dar o fim no bloco. E dentro deste bloco você vai colocar os casos, as opções para esta variável. Então vamos colocar caso. Caso, e aqui dentro você coloca um valor para essa variável. E bem embaixo você coloca os comandos a serem executados. Vamos colocar desse jeito. E caso for uma opção diferente, você coloca a opção outro caso. Caso não for nem essa opção, ou caso não for, ou outro valor, por exemplo. Aqui você coloca outro caso. Outro caso, e coloca outros comandos. Agora vamos fazer em Java. Em Java é bem mais simples. Vamos fazer. Aqui você coloca a palavra reservada switch. Entre parênteses você coloca o nome da variável. Coloca as chaves. Aqui já é um bloco. Dentro deste bloco você deve colocar os casos, as opções. Você coloca case. Aqui você coloca a opção que você quer para o valor da variável. Coloca 2 pontos. E no Java tem uma pequena diferença, porque ao final de cada caso devemos colocar o comando break. Já eu vou explicar melhor para vocês. Ponto e vírgula. E aqui dentro você coloca os comandos a serem executados. E caso não for esse valor, vamos fazer como se fosse o outro caso. Só que aqui em Java nós colocamos default. 2 pontos e coloca algum outro comando. E pronto. Essa é a sintaxe em algoritmo normal e em Java. Viram aí como é simples a sintaxe do algoritmo switch? Não é muito diferente do algoritmo normal para o algoritmo Java. Só que no Java tem uma pequena diferença, porque ao final de cada caso nós utilizamos o comando break, justamente para dar uma quebra, porque senão a estrutura switch vai executar todos os casos de uma vez só, sem fazer os testes necessários para o valor da variável. Isso é muito simples. Agora vamos para a tela fazer um exemplo da calculadora e vocês vão entender exatamente como isso funciona. Agora, abrindo aqui a ideia Eclipse, vamos criar um novo projeto. Aqui em File, New, em Java Project. Aqui vamos criar o nome
projeto calculadora. Esperar ele carregar. E aqui dentro vamos criar a nossa nova classe de calculadora. Vamos pôr o nome calculadora. Clicar no Finish. Certo. Agora vamos começar a desenvolver aqui o nosso programinha. Vamos começar criando as variáveis. Vamos criar duas variáveis inteiras para ser o número 1 e outra para ser o número 2. E agora vamos criar uma variável do tipo string para receber o valor da nossa operação. Se é adição, subtração, divisão, multiplicação. Vou colocar aqui a operação. Certo. Agora vamos criar aqui um objeto tipo scanner para receber aqui os dados do teclado, para podermos interagir com o usuário. Então vamos criar aqui scanner s, recebe new, scanner. Aqui dentro colocamos system.in. E aí aqui ele está apresentando um pequeno erro. É porque essa classe precisa ser importada. Então vamos usar aqui um atalho, que é Ctrl Shift O. E aqui ele já importou para a gente aqui em cima. Ó. Certo. Agora vamos começar a interagir com o usuário. Vamos exibir uma mensagem para ele exibir os dois números e o valor da nossa operação. Vamos colocar aqui ciso, Ctrl espaço. E vamos exibir a mensagem para o usuário. Informe o primeiro número. E agora vamos ler esse número. N1 recebe s.next int. Agora vamos fazer a mesma coisa para o número 2. Ciso, Ctrl espaço. E informe o segundo número. Vamos ler esse número. N2 recebe s.next int. Pronto. Agora vamos pedir para o usuário informar o valor da operação. Se ele vai querer adição, subtração, divisão ou multiplicação. Vamos enviar a mensagem. Ciso informe a operação. Agora vamos fazer como se fosse um menuzinho com as opções. Vamos digitar aqui um ciso. Vamos fazer para a opção de adição. Opção de adição para somar. Agora vamos fazer para o sinal de subtração. Sinalzinho aqui de menos, né? Para subtrair. Outra mensagem para multiplicação. Seu sinalzinho de asterisco. Para multiplicar. E por último, o sinal de divisão, que é o sinalzinho aqui, ó, opção de barra para dividir os números. E agora vamos ler o valor da nossa variável operação que o usuário digitou. Então vamos pegar a operação, aqui o espaço, recebe s.next, porque o usuário vai digitar apenas um caractere. Se ele vai digitar esse sinal aqui de adição, ou esse sinal de subtração, ou de multiplicação, ou divisão. E agora vamos entrar com o nosso switch. Switch. Aí aqui dentro vamos colocar a nossa variável operação para testarmos os possíveis valores que o usuário possa digitar. Então vamos colocar aqui a operação. E aqui dentro vamos colocar os nossos múltiplos casos. Caso o usuário informe esse valor de adição, informe esse valor de subtração. Então vamos criar aqui um caso para cada um.
caso, aí entre aspas duplas, o sinalzinho aqui, o caractere de adição, 2 pontos, e exibir a mensagem de soma dos números. Então, a soma dos números é, aí vamos colocar entre parênteses, N1 mais N2. E ao final de cada caso, colocamos o comando break. E vamos partir para o próximo caso. Dois casos, entre aspas duplas, sinalzinho aqui de subtração. E aqui vamos exibir uma mensagem informando que é a subtração dos números. Subtração dos números é... Aí você coloca aqui entre parênteses N1 menos N2. Vamos fechar aqui com break. Vamos partir para o próximo caso. Caso o usuário digite sinal de multiplicação, né? 2 pontos. Vamos informar a multiplicação dos números. A multiplicação dos números é... Aí aqui, N1 vezes N2. Vamos fechar aqui de novo com break. E agora vamos fazer o nosso último caso, que é o caso de divisão. Sinalzinho de barra, 2 pontos, formar a mensagem. A divisão dos números é N1 dividido por N2. E vamos fechar aqui com um break. Certo, então são só esses casos mesmo, essas 4 operações, 4 valores aqui que o usuário possa digitar para a operação. Caso o usuário digite um valor diferente desses aqui, desses 4, vamos colocar um comando para isso, que é o comando defull, que ele funciona como se fosse o outro caso. Vamos exibir a mensagem dizendo que é um valor inválido, por exemplo. E pronto, agora vamos só colocar o nosso código para rodar e ver se está funcionando. Vamos salvar, apertar Ctrl F11 para ele executar e vamos ver. Vamos informar aqui o primeiro número, vamos informar 10. O segundo número, vamos informar 10 também. Formar aqui o sinalzinho de adição. E nos retornou que a soma dos números é 20. Esse está certo. Vamos só testar agora os outros valores, para ver se está funcionando mesmo. Formar aqui o segundo número, o primeiro número 10. Vamos informar o segundo 5. Vamos informar aqui o sinalzinho de subtração. E ele nos retornou que a subtração dos números é 5. Está certo também. Vamos ver o de multiplicação agora. Formar aqui o número 10 de novo. Não, vamos fazer diferente, vamos formar o número 4. Segundo número, vamos colocar o número 2. E formar aqui o sinal de multiplicação. E ele retornou que a multiplicação dos números é 8. Está certo. Agora o último, que é de divisão. Formar aqui o número 10. E aqui o número 2. E a barrinha aqui. Ele nos retornou que a divisão é 5. E agora, caso o usuário não digite um valor diferente desses aqui, desses 4, vai entrar justamente no comando defull, que ele vai nos retornar valor inválido. Vamos só conferir aqui. Vamos formar aqui 12, 2. Vamos informar, por exemplo, a palavra C. E eles retornam que é um valor inválido. Então está certo. Nosso calculador está funcionando corretamente. Resumindo essa videoaula de hoje, o comando switch é como se fosse um menu. E nele você escolhe os vários casos, as várias opções para um valor de uma variável. E é isso. Chegou a hora de dar tchau. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima.